Irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo, hoje nós estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum. E neste dia, a Igreja nos apresenta para a reflexão um trecho do Evangelho segundo São Marcos. Está no capítulo 1, versículos 40 a 45. E nesta passagem do Evangelho nos é apresentado o encontro de Jesus com um leproso. Diz o Evangelho que um leproso se aproximou de Jesus e, colocando-se de joelhos, disse: "Se queres, tens o poder de curar-me." O Evangelho diz que Jesus ficou cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou o leproso e disse: "Eu quero, fica curado." E naquele mesmo momento, a lepra desapareceu. O homem ficou curado. O que este Evangelho tem a nos ensinar? Primeiramente, nós temos que nos lembrar de como era a situação dos leprosos no tempo de Jesus. Naquele tempo, os leprosos eram tratados conforme a lei que havia lá no Antigo Testamento, no capítulo 13 do livro do Levítico. Lá no capítulo 13 do livro do Levítico, nos diz que quando alguém tivesse na pele alguma mancha e que essa pessoa fosse suspeita de estar com lepra, a pessoa deveria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote então examinaria a pessoa e, se fosse confirmado que a pessoa estivesse com lepra, o sacerdote deveria declarar aquela pessoa como leprosa, como impura. E uma vez que o leproso era reconhecido como tal, como um impuro, a lei dizia o seguinte, está no versículo 45 do capítulo 13 do Levítico. Dizia o seguinte: "O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas. Deverá ter os cabelos em desordem e a barba coberta. E andará gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E sendo impuro, deverá viver isolado e morar fora do acampamento." Vejamos, portanto, irmãos e irmãs, como era a situação do leproso. Era uma situação de extrema marginalidade, exclusão e rejeição por parte da sociedade. A pessoa que era leprosa, conforme dizia o Antigo Testamento, esta pessoa deveria viver isolada da comunidade. Deveria viver com roupas rasgadas e com os cabelos em desordem, despenteados. E quando o leproso se aproximasse da comunidade, ele deveria entrar gritando: impuro, impuro, porque assim as pessoas poderiam se afastar. Portanto, era uma situação de extrema exclusão social, muito sofrimento. Mas Jesus não agiu assim. Jesus, nas suas atitudes, ele se rebelou contra aquela lei de exclusão que havia lá no Antigo Testamento,
com relação aos leprosos. No Evangelho de hoje nos diz que o leproso, quando se aproximou de Jesus, Jesus tocou o leproso com compaixão. Aqui nós vemos Jesus transgredindo aquela lei de exclusão, porque o leproso não poderia ser tocado. Quem tocasse no leproso, automaticamente seria considerado também um impuro. Mas Jesus rompeu aquela barreira de preconceito. Jesus se aproximou do leproso com compaixão, não com condenação, não com olhar de desprezo ou de rejeição. Naquele tempo, por que a lepra era um motivo que fazia com que as pessoas se tornassem excluídas da sociedade e tratadas com tanta hostilidade e marginalização? Primeiro porque a lepra era uma doença desconhecida. As pessoas viviam uma ignorância com relação àquela enfermidade. Elas não tinham o conhecimento médico para lidar com aquele problema de uma outra forma. A única forma que elas tinham era essa: excluir. Em segundo lugar, existia uma ideia errada naquele tempo de que as doenças eram castigos de Deus. E, portanto, quem pensa que a doença é um castigo de Deus, automaticamente vê o doente como alguém que foi castigado, ou seja, um pecador que recebeu um castigo. Portanto, quem pensa que as doenças são castigo de Deus, vê o doente com o olhar de condenação e de julgamento, e não com o olhar de compaixão, de misericórdia e de cuidado, como era o olhar de Jesus. Além disso, as pessoas eram despreparadas para lidar com aquela situação, aquela enfermidade. E por causa desse despreparo, elas viviam no medo e espalhavam ideias erradas, desinformação a respeito daquela situação. Isso se parece muito com o nosso tempo. Embora vivamos tantos séculos depois daquela situação em que as pessoas viviam marginalizadas lá no tempo de Jesus, e embora Jesus tenha nos demonstrado a sua acolhida, o seu coração misericordioso com as pessoas, apesar de tudo isso, nós ainda vivemos num mundo onde também existem tantas ideias espalhadas para excluir, marginalizar, rejeitar pessoas ou determinados grupos de pessoas. Hoje, talvez nós não tenhamos aqueles preconceitos lá do tempo de Jesus para com os leprosos. Preconceitos que faziam com que estas pessoas fossem tratadas com desprezo e com condenações. Mas nós vivemos num tempo em que existem outros preconceitos, outras formas de exclusão, outras formas de condenação, tantas outras formas de tratar algumas pessoas ou determinados grupos de pessoas como se fossem pessoas indignas, inferiores, ou pessoas que não merecem a graça e o amor de Deus. Lá no tempo de Jesus, inclusive, os leprosos não podiam sequer pensar em entrar no templo para orar. Nem entrar na casa de Deus eles podiam, porque havia aquela lei de exclusão, aquela condenação.
Hoje, quando olhamos para este Evangelho e vemos Jesus quebrando um preconceito e se aproximando com compaixão daquele leproso excluído e marginalizado, hoje este Evangelho nos questiona a pensarmos: e nós, hoje, quais as exclusões que nós praticamos? Quais as rejeições que nós cultivamos em nosso procedimento para com os outros? Quais são os grupos de pessoas que hoje são marginalizadas, tratadas com preconceito, ridicularizadas e menosprezadas? É preciso que pensemos nisso, pois Jesus de Nazaré, aquele a quem nós seguimos, nunca teve nenhuma atitude de discriminação, de rejeição ou de preconceito para com ninguém. E se de fato nós queremos ser cristãos de verdade, é preciso aprendermos com Jesus esta compaixão que nos leve a acolher ao invés de excluir, que nos leve a olhar para aqueles que são diferentes de nós e não vê-los como inimigos, mas como pessoas que precisamos respeitar, sejam quem forem e do jeito que forem. O respeito que devemos ter ao outro decorre do fato de que este outro, seja quem for, é filho de Deus e merece o nosso respeito, merece também a nossa fraternidade. É preciso tomarmos cuidado com tantas formas de exclusão e preconceitos que às vezes a gente pode cultivar e até querer justificar com argumentos religiosos. Lá no tempo de Jesus, a exclusão dos leprosos era legitimada por uma lei religiosa lá do Antigo Testamento. Por isso devemos tomar cuidado para que não sejamos cristãos hipócritas, porque pode acontecer que tenha muita gente por aí que tenha o nome de Jesus nos lábios, que se diz cristão, mas que cultiva atitudes de desprezo e de preconceitos. E por isso, embora tenha o nome de Jesus nos lábios, o coração pode estar muito diferente do modo como era o coração de Jesus, que acolhia, que perdoava e que olhava com amor e nunca com desprezo para ninguém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.